Olá, estudantes do primeiro ano de filosofia. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, estudando um pouco hoje uma parte da filosofia que se chama a teoria do conhecimento. Nossas últimas aulas foram sobre lógica e hoje nós vamos ter primeiro uma introdução sobre a teoria do conhecimento, o ato de conhecer, o produto do conhecimento, os modos de conhecer e depois entender um pouco a relação entre verdade e realidade. O que é a disciplina Teoria do Conhecimento? Então, é a disciplina que investiga as condições do conhecimento verdadeiro ou aproximadamente verdadeiro. Mas, claro, imediatamente nós fazemos a pergunta: o que é o conhecimento? No dia a dia nós escutamos tantas pessoas falarem na televisão, no rádio, na internet, apresentarem uma série de assuntos que nós aceitamos passivamente como verdadeiros. No entanto, quando a gente estuda a teoria do conhecimento, vai ver que a questão da verdade é um problema, um grande desafio. Então, o que é o conhecimento? Podemos definir de uma forma introdutória. Então, diante do caos, uma vez que o universo, o mundo, a realidade, ela é bastante caótica, é a mente humana, a razão, vai procurar colocar ordem no caos, vai procurar uma certa estabilidade. Então, diante do caos existente aí fora, no mundo, no universo, por toda parte, nós procuramos primeiro semelhanças. Então, no processo do conhecimento, nós vamos dizer: isto é desta forma porque eu já vi que foi assim em algum lugar. Então, quase que naturalmente, o nosso cérebro, no nosso processo de conhecer, busca semelhança nas coisas. Mas não buscamos apenas semelhança, percebemos também as diferenças, que uma coisa é diferente da outra. Então, no processo do conhecimento, essa parte de semelhança, diferença, ela é muito importante, porque são os primeiros passos da mente no processo de conhecer o mundo e a realidade. Buscamos também contiguidade e, principalmente, causalidade. É por isso que Aristóteles criou uma teoria sofisticada da causalidade, dizendo que tudo tem uma causa inicial, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. A teoria das quatro causas aristotélicas. Mas, antes de tudo isso, nós percebemos que o conhecimento é, antes de tudo, um ato, é uma atitude. Por isso que tem a parte aqui, o ato de conhecer. Então, o ato de conhecer é o pensamento que resulta da relação. Então, conhecimento é sempre uma relação, não é uma coisa, não é um ato polarizado de um lado ou de outro. O processo do conhecimento é sempre uma relação entre quem? Entre um sujeito que conhece e um objeto que se apresenta e vai ser conhecido. Então, o ato do conhecimento é sempre uma relação entre sujeito e objeto, assim, de uma forma simples. É claro que envolve outras categorias, outras coisas. Então, supõe sempre regularidade nos fatos, né? No processo do conhecimento. Imagine se a cada dia o sol nascesse em um lugar bem diferente. Um dia nascesse deste lado, depois ali, depois acolá. Então a nossa mente ela estaria muito confusa, né? Estaríamos sempre numa expectativa muito grande para ver de qual lado o sol deveria nascer. Então, existe uma regularidade nos fatos, na existência existe uma regularidade. Essa regularidade ela não desemboca num dogmatismo, num conhecimento puramente verdadeiro. É claro que é uma regularidade ao mesmo tempo instável, que vai sendo melhorada na evolução do processo do conhecimento.
Agora, no processo do conhecimento, existe também o produto do conhecimento. O conhecer não é apenas um ato da mente humana e, claro, também, ao mesmo tempo, uma vez que o ser humano é histórico, é cultural, engloba tudo isso. Então, o produto do conhecimento é o saber adquirido e acumulado. Por isso que aqui vem a questão da cultura, do contexto. Nenhuma geração começa a conhecer do zero. Apesar de que grandes catástrofes já aconteceram e conhecimentos acumulados foram destruídos. Não apenas conhecimentos de livros, de pinturas, mas também conhecimento de tradições. Imagine a biblioteca de Alexandria, ali um conhecimento, digamos assim, mais clássico, elaborado, científico. Aquela biblioteca foi incendiada e ali se perdeu muita coisa, né? Então, uma geração, ela recebe o conhecimento acumulado de outra geração, mas na história da humanidade, muitos conhecimentos também são perdidos. Por exemplo, muitos conhecimentos foram perdidos das tradições indígenas brasileiras que foram dizimadas pelo processo de colonização. Então, o conhecimento acumulado, ele vai sendo perdido. Mas o ser humano, na história, vai partindo desse conhecimento. Por isso que se diz assim que nós hoje, tem um livro que diz assim, nós somos anões nas costas de gigantes. Uma vez que as outras etapas da história já elaboraram muita coisa de conhecimento. Nós não conhecemos do zero, né? Por isso nenhum conhecimento é neutro, parte de uma forma totalmente pura. Então, o produto do conhecimento é o saber adquirido e acumulado. O ato de conhecer não é puro, ele é cultural, ele depende do contexto, porque a razão humana ela é sempre histórica, não é? Imagine a partir da revolução científica como o conhecimento humano evoluiu nessa perspectiva da ciência, do método científico. Nós vivemos hoje aí essa luta para a cura do coronavírus e isso tudo depende de muito conhecimento acumulado. Então a ciência é esse braço poderoso da história da humanidade, apesar também dos seus grandes limites. Temos ainda aqui, para terminar essa parte, os modos de conhecer. Então, ainda de uma forma introdutória, nós dizemos na teoria do conhecimento que existe o conhecimento imediato, aquele que não precisa de nenhuma mediação, de nenhum instrumento para ser mediado, que é principalmente a intuição sensível, quando conhecemos através dos sentidos, a intuição inventiva, aquela, por exemplo, de Arquimedes, quando diz eureka, descobri, não é? Então, a intuição inventiva quando um artista cria uma obra de arte totalmente nova, né? Pela inspiração, pela experiência. Temos a intuição inventiva com a arte, com a ciência, e a intuição intelectual, que é aquela que vai se ocupar bastante da essência das coisas. Então, os modos de conhecer é um modo mediato e imediato e também o modo mediato, quando o conhecimento é mediado principalmente pelo discurso, né? E aqui nós temos aquela parte da lógica, porque entra principalmente as ideias, os conceitos. Esses conceitos eles são misturados, né? E nessa mistura a gente cria os juízos e depois cria os raciocínios. Então, conhecer é sempre uma forma de abstração, né? Por isso que aqui no final tem a palavra abstração. A abstração é quando a gente extrai das coisas os nossos juízos, os nossos raciocínios, os nossos silogismos. Então, essa é a primeira parte, uma introdução à teoria do conhecimento. Vamos ver agora na teoria do conhecimento a relação existente entre verdade e realidade. No dia a dia, nós não fazemos essa distinção. Pensamos que realidade e conhecimento são duas coisas muito naturais, dadas de uma forma muito natural. Quando vamos estudar na teoria do conhecimento, percebemos que isso não é verdade. Veja só. Quando
podemos considerar um conhecimento verdadeiro, né? Escutamos toda forma de palavras, mas aquele conhecimento é verdadeiro? Qual é a fonte daquele conhecimento? Então dizemos aqui, um juízo verdadeiro corresponde aos fatos. Falsidade ou veracidade não estão na coisa, mas no valor de nosso juízo. Então entra sempre essa questão do valor. Por isso que na teoria do conhecimento, o conhecimento vai depender sempre um pouco dessa correspondência entre os fatos. Não é como o conhecimento lógico. O conhecimento lógico ele pode ser válido ou inválido a depender das regras da lógica. Aqui o conhecimento pode ser considerado mais verdadeiro ou mais distante da verdade, ou até um conhecimento falso. Portanto, aqui falsidade ou veracidade não estão na coisa. Algo é verdadeiro quando é o que parece ser, né? Para mim. Existe verdade ou não, dependendo de como a coisa aparece para o sujeito. Então, essa questão de parecer e também a questão do valor entra muito no momento de aceitarmos se aquele juízo é verdadeiro ou não. Podemos alcançar certeza? Então, certeza é o resultado de nossa adesão ao que consideramos verdadeiro. Essa é uma parte bem interessante, né? Então, essa questão da verdade e realidade, ela parte muito de uma adesão. E essa adesão nem sempre é neutra, porque ela vem de todo um acúmulo cultural, histórico, tradicional e às vezes até dogmático. Então é por isso que a filosofia entra aqui e nos dá essa possibilidade de filosofar, de raciocinar e de desconstruir uma série de verdades que de verdade não tem nada. Temos aqui então duas linhas de conhecimentos que podem nos explicar melhor essa pergunta. Podemos alcançar certeza? Então existe o dogmatismo. Para o dogmatismo, do ponto de vista da filosofia, seria considerar aquela possibilidade de atingir a certeza, do ponto de vista filosófico. Mas o dogmatismo ele sai do âmbito apenas filosófico e entra no âmbito principalmente político e religioso. E nesse sentido, no âmbito principalmente político, o dogma vai ser aquela ideia cristalizada, aquela pessoa que entrou dentro daquela ideologia e não consegue mais sair, porque acha que não existe outras visões de mundo, outras formas de explicar o mundo, de conhecer o mundo, de se relacionar com as pessoas. Então, dessa forma, se torna um fanatismo, e aí é onde vem a intolerância, as formas de violência, a falta de liberdade de imprensa, a falta de dinamicidade de ideias. Então, o dogmatismo, do ponto de vista, quando ele entra na política, que deveria ser um ambiente de diversidade, ele se torna muito perigoso, né? Tem também o dogmatismo do ponto de vista religioso. É claro que toda religião tem os seus dogmas. No entanto, quando se torna também um dogmatismo cego, que não aceita a outra religião, a outra forma de pensamento, desemboca também nessas formas de fanatismo e de intolerância. Por isso que a teoria do conhecimento é importante. Normalmente nós nos comportamos da forma que pensamos, nas verdades que acreditamos. Então, podemos alcançar a certeza? Para o dogmatismo, nós vimos aí toda essa explicação. Mas tem também o cético, o ceticismo. Então, o cético é uma palavra grega que significa aquele que observa ou aquele que duvida. Então, no ceticismo nós temos os céticos radicais. Tem um cético mesmo da Grécia Antiga que ele dizia assim, ele dizia, por exemplo, nada existe, né? Se existisse, não poderíamos conhecer. E mesmo se conhecêssemos alguma coisa, não poderíamos comunicar esse conhecimento. Então isso é uma forma de ceticismo
radical, é uma negação, dizer que é impossível atingir qualquer verdade, não é? Porque nega tanto o ponto de vista da existência das coisas, do conhecimento das coisas, como a possibilidade de uma linguagem explicar as coisas, né? Gorgias, né, que dizia isso. Depois temos também o ceticismo moderado. O ceticismo moderado, ele acredita numa verdade provisória. E essa forma de ceticismo se transformou também no que conhecemos como relativismo. E para concluir, existem teorias da verdade. Existem várias teorias da verdade. Teorias que vão encarar a verdade de um determinado modo. Nós colocamos ali, por exemplo, o inatismo das ideias, que foi muito elaborado e aceito por Platão. Então, para Platão, as ideias elas são inatas, nós nascemos com as ideias e o conhecimento é sempre um processo de recordação dessas ideias. Então, também, lá mais na frente, Agostinho de Hipona, na Idade Média, no início ali da Idade Média, já na época da patrística, vai reativar essa forma de conhecimento do inatismo, que de uma certa forma Platão também é um racionalista, porque coloca toda a forma de conhecimento e de verdade na razão, e também é idealista, uma vez que a verdade para ele vai estar sempre no mundo das ideias. E claro, essa forma de pensamento passa ali pela Idade Média até chegar no início da modernidade com Descartes, né? Que nós estudamos essa outra parte naquelas introduções à Idade Média e à filosofia moderna. Temos também os realistas, então vamos partir aqui de Aristóteles, que já negando bastante o seu mestre Platão, ele vai dizer que para conhecermos a verdade devemos partir da realidade. Por isso ele diz assim, né, que nada chega ao intelecto sem antes passar pelos sentidos. Para Aristóteles, os sentidos têm uma função no processo do conhecimento. E claro, depois lá na Idade Média, Tomás de Aquino vai pegar essas ideias de Aristóteles, essas teorias sobre a verdade, e vai misturar com o cristianismo. E essas ideias chegam, claro, até os dias de hoje nas diversas teorias políticas, sociais, pedagógicas. Não é uma coisa que ficou cristalizada lá na antiguidade. Temos o racionalismo, claro, com Descartes, o empirismo, com David Hume, John Locke, esses colocando sempre uma perspectiva mais forte na experiência e uma função para os sentidos no processo do conhecimento e no processo de conhecer a verdade. Agora, já mais próximos de nós, né, temos aqui os teóricos do século XIX, XX, temos aqui aqueles que estão mais próximos da nossa realidade, que é a teoria ali, por exemplo, da ideologia de Marx, né? Então Marx vai perceber que esse processo de expor a verdade, de conhecer a verdade, vai depender sempre de uma série de ideologias, principalmente aquelas ideologias formadas pela superestrutura, que vai sempre defender a verdade, claro, da classe superior, que aliena, que explora, e vai transmitir as suas verdades através do direito, da filosofia, da literatura. Então, para Marx, essa questão da ideologia com a verdade, ela é muito complicada, portanto, seria um processo de desvelamento das diversas falsas verdades. Temos ali também a função de Nietzsche, né, com essa palavra genealogia, porque Nietzsche vai ir lá em busca dos primeiros valores, e ele vai entender que esses valores são sempre uma construção também, né? Então, aquilo que nós encontramos naturalmente como verdade em diversos valores, na verdade, não é uma verdade, né? É uma construção, é um valor, é uma aceitação, porque também a gente faz uma adesão àquela verdade por um motivo ou por outro. E temos também esse ponto importante levantado por Freud, que é a questão do inconsciente no processo de
conhecer a verdade, de aceitar a verdade. E é claro que depois, com os estudos da Escola de Frankfurt, essa questão da psicanálise do inconsciente vai entrar também como um processo de estudar a necessidade das pessoas para vender mais, né? Vem a questão da propaganda, da ideologia, da alienação e do consumo, usando também a questão do inconsciente, né? Muito bem, então nós encerramos aqui essa aula de introdução à teoria do conhecimento. Para nós é importante isso, perceber que, do ponto de vista da filosofia, o conhecimento da verdade é sempre problemático e que nós, estudantes de filosofia, com o uso da razão e desse instrumento, que é o processo do filosofar, podemos fazer uma série de desvelamento e de desmascaramento daquilo que é colocado aí como verdade, né? As diversas verdades que de verdade não tem nada, devido a tudo aquilo que nós já vimos aqui. Então vamos ficar por aqui. Obrigado.